I want to ask you just quickly, the film director Olivia Wilde has a new movie out, which she says is based on you, this insane man, this pseudo-intellectual hero to the incel community. Incel being these weirdo loner men who are despicable in many ways. Is that you? Are you the intellectual hero to these people? Sure. Why not? People have been after me for a long time because I've been speaking to disaffected young men. What a terrible thing to do that is. I thought the marginalized were supposed to have a voice. It's making you emotional. Talk about that. Well, God, it's very difficult to understand how demoralized people are. And certainly many young men are in that category. And you get these casual insults, these incels. What does it mean? It's like, well, these men, they don't know how to make themselves attractive to women who are very picky, and good for them. Women, be picky. That's your gift, man. Demand high standards from your men. Fair enough. But all these men who are alienated, it's like they're lonesome and they don't know what to do, and everyone piles abuse on them. Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos falar hoje de Jordan Peterson, né? Para quem não conhece, né? Ele é uma figura que dentro do mundo mais mainstream, né? Ele é um cara meio controverso, né? Com opiniões polêmicas. E aí ele é taxado, né? Daquela coisa toda, taxista, essas coisas que vocês já sabem, né? Porém, quem acompanha um pouquinho, pelo menos, do trabalho dele, como eu, sabe que o cara, ele apenas fala algumas verdades, não tem nada de absurdo na fala dele, ele é bem ponderado de modo geral, né? Porém, né? Quando você está num lado onde a galerinha, né? A galerinha do bem não concorda, pronto, não importa o que você diga, o que você faça, você é um alvo e pronto, acabou, né? E muitos desses da galerinha do bem gostam muito de falar sobre, né, o homem expressar os seus sentimentos, o homem chorar, o homem emotivo e por aí vai. E aí quando uma figura, como o Jordan, né, chora na TV ou algo assim, né? Eles já vão logo ali no Twitter e etc. dar muita risada, achar o máximo, né? Tripudiar da figura masculina, né? Ao chorar, né? Ou seja, esse sentimento, né? Essa coisa toda, a gente sabe muito bem, né? Que, na verdade, não é nada bem aceito, pelo contrário, né? Que o homem, ele tem sim uma definição e, por definição, se ele foge um pouco da regra, do tradicional, ele é automaticamente tratado como fraco e por aí vai, né? Então, esse é um primeiro ponto, tá? Da análise, que seria sobre especificamente o choro dele ali, né? E só que, muito provavelmente, devido ao contato que ele tem, né, com o público masculino e tudo mais, fica muito difícil você, em algum ponto, e eu acabo me identificando também, né? Fica muito difícil você não se emocionar com alguns assuntos. Dentre eles, o aspecto que foi citado, essa ideia, né, de homens muito solitários, né? E essa figura, né, né, do termo mais pejorativo, muitos gostam de tratá-los, né, com essa ideia do incel e coisas desse gênero, né? Então essa figura já tem sido retratada há muito tempo e agora com mais força ainda. Parece até que eu ouvi dizer, eu não tenho assim a menor coragem de assistir a série lá da tal She-Hulk e tudo mais, mas eu já ouvi falar que essa é a figura, o vilão da história, né? Um homem, né? Os carinhas da internet, enfim, né? Eu ouvi dizer que é alguma coisa assim, né? Um incel, ele é um vilão da história ou algo assim. E você vê que é engraçado notar que essa mesma figura que antes, né, era o alvo, o público-alvo, né, de histórias em quadrinho e tudo mais, ou seja, aqueles garotos que ficavam
né, no quarto deles, que não tinham lá tanto sucesso com as mulheres e tudo mais, né? Então ele gostava de jogar videogame, era o nerdão e tudo mais. Essa figura, ela passa a ser, né, o problema, né? O problema dentro do produto um dos produtos que ele mais gostava. E é por isso que, de certa maneira, eu não consigo mais, de verdade, me identificar com nada que essas produções, em especial as da Marvel, né, atualmente, né, que elas entregam, tá? E a cultura como um todo, né? Então ali eles estavam falando sobre um filme onde aparentemente o vilão ali da história é baseado no Jordan Peterson, que vai ser feito por essa diretora aí, que é uma atriz ali bem mais ou menos. Eu lembro dela no filme do Tron e tal, né? Então, pelo visto, é uma atriz com um viés muito político forte, né? Então ela vai fazer algum filme, não sei exatamente que filme que é, né? Nem me interessa também. Mas, em todo caso, mais um produto onde a figura, né, do homem solitário, né, desse cara, vai ser taxada como, né, um grande problema, um vilão ou algo assim. E vocês têm que se preparar para esses ataques culturais, tá? Porque vão acontecer, né, e já estão acontecendo e vão continuar acontecendo, né? Muitos dessas pessoas que hoje, né, têm o controle da cultura vão usar dela para realmente enfraquecer o homem ainda mais, né, torná-lo, né, uma figura descartável, uma figura, né, realmente, né, sem nenhum valor. E assim, muitos já estão notando, já estão percebendo, né, das coisas que, por exemplo, eu gostava muito dos filmes, né, de super-herói, sempre foi uma coisa que me empolgava em assistir e agora tiraram isso de mim, né? É até por isso que eu escrevi o meu livro, né, sempre falo para vocês aí e tal, né, do quanto que a cultura ela é importante, né, do quanto que a gente precisa, né, de algum modo, né, incentivá-la, porque incentivar, né, produtos que entendam mais o masculino e que possam entregar para nós o que a gente deseja como cliente de fato, né? Então eles estão preferindo a um outro público, uma outra galera, e assim eu farei. Eu não irei mais aos cinemas assistir a esses filmes, sempre assisti todos os filmes da Marvel na estreia, por exemplo, não vou mais, tá? E quando você vê a cultura, né, fazendo esses ataques, né, tratando homens que em tese precisariam de ajuda, né, como uma piada, como um qualquer, uma pessoa que não tem valor nenhum, isso mostra, né, o quanto que eles estão de fato preocupados com alguém e não estão preocupados com o outro lado também não, tá? Não sejamos inocentes aqui. O que existe mesmo é apenas uma agenda política ali sendo, né, implementada de algum modo. E nós aqui, já que o nosso único poder é o poder de escolha, então eu aconselho vocês, escolham melhor aquilo que vocês pretendem consumir de filmes, séries e etc. Não entreguem o seu dinheiro para produções que claramente não estão alinhadas a um mínimo de bom senso, porque uma coisa é você usar, né, da situação atual, da cultura atual, né, e fazer mesmo uma crítica ou algo assim. Isso até eu acho interessante, não vejo grandes problemas. Porém, né, eles extrapolaram tanto, eles puxaram tanto a corda, né, que a corda estourou. Atualmente, né, é muito difícil você assistir um filme e não pensar no possível lacrate, né, como diriam lá o pessoal no canal do YouTube, esqueci o nome deles agora, Linhagem Geek, né, lembrei. Então, tem esse aspecto todo, fica muito difícil de você não separar, né, e ver aí, no caso, o Jordan, né, emocionado, falando a respeito da figura do homem invisível, que a gente fala tanto aqui na comunidade, né? Então, desses homens que não conseguem atrair ao feminino e se sentem mal por isso, né? O trabalho aqui de apontar para vocês, por exemplo, de que abraçar a solidão é um aspecto que pode ser muito positivo,
que você deve fazer isso porque dentro de você existe o seu lado masculino que consegue lidar muito bem. Você pode se habituar, se acostumar e ter outros hobbies, encontrar outros propósitos, tá? Eu aqui não tô, né, querendo entregar fórmula mágica nenhuma. Obviamente, né, um cara que sente vontades e desejos, ele vai uma hora ou outra sentir essa falta, porém, existem recursos e opções. E é por isso que a comunidade existe, tá? Pra gente fazer essa troca, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, tá? Mas todos em prol de um mesmo objetivo, que é ajudar o homem, beleza? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.